Olá, meus amigos, tudo bem? Bom dia. Resolvi, né, gravar essa apresentação para vocês nesse formato, dado a minha justificativa, né, para poder não deixar postergar muito essa apresentação. Creio que a próxima semana vai ser bem complexa, então se eu ficar dependente de internet e não mandar para vocês de nenhuma forma o conteúdo, vai acabar atrasando demais, coisa que eu não gostaria. Mas, enfim, eu vou em frente, vou tentar ir explanando tudo sobre o projeto. Vou mandar o material para vocês impresso após o envio do vídeo. Impresso que eu digo artes digitais, né? No caso, imagens soltas, as plantas, PDF, para vocês analisarem. Querendo imprimir em casa ou em algum local, vocês teriam como também. Mas a princípio, na tela, acredito que vocês consigam dar andamento a essas primeiras conversas entre vocês, para aí a gente ir se adequando, né? Vamos lá. A primeira imagem aqui é o levantamento topográfico, né? Aquilo que a gente já conversou na nossa reunião. Vou falar muito brevemente sobre a estratégia adotada, muito baseada naquela nossa primeira reunião, né? E do que a gente conversou, também um pouco em loco. E a partir daí vocês vão começar a observar o passo a passo, né, do projeto, como ele chegou nesse resultado. Eu vou destacar os principais pontos e daí para frente a gente vai alinhando as necessidades de vocês para adequar o projeto da melhor forma possível. Antes de iniciar, né, todo o estudo, toda a planta que eu mostrar, toda a imagem não está 100% definida no sentido de que tem que ser esse o projeto a ser executado, tá bom, gente? Vocês vão ter a liberdade de analisar esse material, vão ter tempo, e depois, né, vão conversar entre vocês, ver se, o que pode ser ajustado e vão passar para mim e eu vou ajustando, tá bom? Não tenho compromisso do que eu apresentar ter que ser aquilo. Isso é importante estar destacando, tá? Ou vocês vão morar lá. Os usuários finais são vocês, então vocês têm que estar completamente satisfeitos pelo projeto, tá bom? Então, assim, podem olhar se desprendendo de forma que tem que ser o que eu apresentei. É uma primeira conversa, um norte, né, para a gente seguir. Vocês vão ver aquilo que mais faz sentido. Algumas coisas vocês vão tomando nota, de repente vai vendo o vídeo, né, com um papel do lado, tomando nota das coisas que vocês viram que gostaram ou que não gostaram, que poderia estar mudando, e aí a gente vai ajustando, tá bom? Então assim, vamos lá. Primeiras coisas a destacar no terreno, né? Aquela questão de ser dois lotes já foi apontado. A estratégia que eu vou adotar para essa planta é uma casa que fique na melhor posição de implantação, mas sem me desgarrar dessa questão de ter uma divisão no meio, num segundo momento, que de certa forma, quando formos aprovar, a gente consiga, sem ter que fazer demolições ou grandes intervenções de arquitetura, consiga aprovar de forma desmembrada se for necessário, né? Uma parte da casa e depois outra parte da casa. Em planta eu vou mostrar isso melhor, na planta baixa da casa, tá bom? Mas a princípio aqui está a divisão, né? Seria nessa projeção preta, né? Indo até aqui o metade do terreno, que é mais ou menos por aqui mesmo. Então eu vou criar dois blocos, né? Que serão unidos, tá? Mas poderão se tornar dois blocos, essa é a questão. E penso que o melhor ponto de implantação para esse móvel é realmente na parte mais plana e alta, né? O negativo disso é que para chegar nesse móvel, é alto, não tem muito jeito, vai ter que ter um lance de escadas que eu escolhi jogar para o lado de cá, que a inclinação do terreno favorece ter uma escada incrustada na própria topografia, tá? Aqui embaixo a gente tem a outra parte plana, um platô existente, onde tem um poço. Aqui faz sentido que seja a garagem aqui. Botei até uma garagem simples, com pergolado, vocês vão dar uma olhada depois com calma, para 3 carros inicialmente, podendo ser ampliada se necessário for, mas nessa posição, tentando manter o máximo possível sem grandes movimentações de terra, né? Porque isso encarece obra, locação de máquina, depois alocar essas terras em algum lugar. Então eu tentei tomar partido do que está lá e tomar decisões que tivessem um custo com o menor impacto possível, tá bom? Então é isso, vou tentar trabalhar uma arquitetura que desse para desmembrar, aproveitando os níveis que já estão lá, sem também ignorar a posição da vista que vocês têm e a posição do sol. O sol ele nasce, ó, aqui no leste, tá? Do lado de cá. Se põe atrás. Sendo que quando eu visitei no local, eu percebi que a topografia meio que protege vocês quando o sol está a pino, né? Aqui no pôr do sol, vocês praticamente, do sol a pino ao pôr do sol, vocês têm sombra, né? Vocês não têm muita incidência de sol na fachada frontal do imóvel de vocês, o que facilita para aproveitar a vista, né? Porque a gente pode trabalhar com mais janelas de vidro.
eu vou lá para a planta baixa do térreo inicialmente para começar a explicar essas questões de definição de planta, tá bom? Vamos lá, essa é a planta do térreo. Me baseando pelo que a gente conversou, né, na última reunião, criei uma suíte master no andar superior para não ficar com os 3/4 embaixo. É o único nível que tem acima e um terraço, um pequeno terraço, e coloquei 2/4 nessa planta no nível do térreo, né? A escada ela vai chegar por aqui, tá? Aqui é o hall de entrada da sala. E tentei colocar o imóvel, como eu disse, né? Separando ele de forma que eu pudesse desmembrá-lo num segundo momento, como eu falei, né? Se vocês perceberem essa projeção, é a divisão do lote, tá? A casa que está lá existente hoje, ela está pegando aqui, ó, na sala de jantar e cozinha. E aí um pedacinho da escada é onde tem hoje lá uma cozinhazinha. É esse pedacinho aqui, ó. É a casa que está lá hoje. Então eu estou tomando partido da área que tem para transformar em cozinha. Aquela laje que tem lá na frente, com uma estrutura, ela pegando mais ou menos aqui, ó. Estou fazendo uma pequena ampliação para ligar. Então estou criando elementos construtivos para absorver o que está ali e tentando minimizar os custos, mantendo o mesmo nível, né? Vai funcionar para a questão desse nivelamento de solo, né? A piscina, como eu falei, é uma opção para um segundo momento, então eu coloquei ela meio que desgarrada da casa, ela pode ser executada depois, tá bom? Mas vamos lá, vou voltar para o acesso do imóvel, que é importante. Visto que a gente chega por aqui, pelo lado direito, o lado mais inclinado do terreno, eu criei uma sala de estar que de forma ela tivesse boa ventilação, vista para frente, é uma janela, tá? E uma porta pivotante grande, né? Eu lembro lá do preenchimento da sua esposa que ela gostaria de ter vãos grandes, então é uma pivotante aqui de quase 1 metro de largura. A gente vai ter aqui uma projeção da suíte em cima. A suíte ela não toca no solo, né? Ela não ocupa essa área, então eu vou ter como ter aberturas para o lado de cá, vou ter um pergoladozinho para proteger da chuva aqui, mas eu ainda preservo a vista para frente, né, do imóvel, que ali tem uma mata legal, tem um visual bacana de natureza, né? Ainda que nesse acesso eu criei um outro acesso por fora, como se fosse uma projeção de um deckzinho. A gente pode fazer uma circulação para passar por dentro do gourmet e sair na área do deck, né? Que é onde tem aquela laje hoje que a gente estava mencionando, né? Por que eu coloquei o espaço gourmet separado da construção? Porque eu entendo que esse projeto de vocês tem como ponto alto, assim, como principal característica, a possibilidade de aproveitar essa área nobre de vista, né? E se eu colocasse essa área gourmet colada ou na cozinha ou na sala, vocês vão acabar perdendo a possibilidade de dentro da sala ou de dentro da cozinha de ter a vista que é para esse lado de cá, tá? Estou destacando aqui com o mouse o lado esquerdo, ó, o norte, o leste, onde o sol nasce. É basicamente onde a vista de vocês está, aquela vista mais diagonal, né? E desse ângulo aqui, a gente foge um pouco daquela possibilidade de ter uma construção ao lado do seu vizinho. Esse ângulo aqui é o ângulo limpo. Se eu colocasse o gourmet nessa região, encostado por aqui, a gente ia acabar perdendo. Então eu optei por jogar ele um pouquinho mais para fora da construção, tá? Ligando ele somente com uma circulação, uma entrada independente, e de forma que você tivesse uma vista livre, né? E uma boa ventilação em todo esse espaço aqui. Tá certo? O deck é basicamente um trecho que já existe lá. Esse pedacinho aqui, essa linha, é o que existe. E tem um pequeno complemento aqui para a entrada do lavabo, tá certo? Chuveirão do lado de fora do lavabo, né? Caso ainda não tenha a piscina, vocês vão ter aqui a opção de ter a vista, mas com um chuveirão legal aqui ligado na parte hidráulica desse banheiro, esse lavabinho, né? É necessário. E toda essa parte aqui, né, que é esse deck descoberto, viraria tipo uma varanda descoberta, assim, uma área legal para vocês ficarem parados, comendo churrasquinho na laje, pá, vendo lá a vista, mas integrado ainda assim com a cozinha. Se quiser abrir tudo, recebemos pessoas, quero fazer um churrascão, um evento para as pessoas terem acesso aqui à nossa sala de jantar e fazer um evento em casa. Mexe um pouco nos móveis, fica com tudo isso aqui, ó, integrado, um espaço bem legal para receber pessoas, certo? Aqui na sala, voltando agora para a parte interna da casa, eu vi no nosso relatório lá que existia uma necessidade de escritório, talvez. Eu fiz um home office integrado com a sala de estar, né? Poderia ser um escritório fechado, pegando um pouco da área aqui embaixo da suíte, até poderia. Mas a princípio eu pensei em integrar e ser uma coisa mais flexível, né? Não sei se a frequência de trabalhos em casa
vai ser constante ou se é eventual. Aí é um detalhe para a gente alinhar melhor. Mas penso eu que ser flexível é algo benéfico. Se caso queiram uma coisa mais fechada, eu recomendaria que ficasse perto do acesso. Supondo que eventualmente receba alguém, queira mostrar alguma coisa no computador, um trabalho assim, poderia até fazer uma entrada independente, se caso precisar fazer um escritório fechado, né? Uma leve pausa. Enfim, então essa situação do escritório ficaria bem resolvida aqui no acesso, penso eu. A escada ela começa a subir pela essa parte mais escura, certo? E aí ela vai para o andar superior. Vou abrir a outra planta a seguir. A mesa de jantar coloquei para 4, mas caberia até para 5 pessoas. 6 eu acho que já começa a ficar exagerado. E aqui tem uma porta para os fundos. Aqui poderia ter um jardim. Até no primeiro momento eu tentei colocar aqui a área de serviço, mas eu achei que ela voltada mais perto dos quartos fazia mais sentido. Então deixei aqui só para uma área de jardim mesmo. Vocês podem plantar alguma árvore frutífera, temperos, flores, o que vocês acharem conveniente para o dia a dia de vocês aqui. Eu faço integração com a cozinha, então ficaria um espaço assim bem fácil manutenção, sabe? Saindo aqui agora dessa parte de jantar, cozinha, home office, a gente indo para a área mais privativa do imóvel. O banheiro desse nível eu coloquei voltado para os fundos com uma porta bem protegida, né? A pessoa que está na cozinha, não vê essa porta, ou seja, ela fica mais resguardada, né? Privacidade. Se a pessoa que está dormindo nesse quarto quer se trocar, a pessoa que está lá na área da cozinha, se for visita, não vai ver você saindo. Não chega a ser uma suíte, porque a suíte é totalmente protegida por esse motivo, né? A circulação. Mas se a gente quiser até pode ter um painel aqui ó, de correr, que deixa ainda mais privativo toda essa área. O problema é que se eu privatizar demais o banheiro, quem visita e queira usar esse banheiro, ela vai ter que vir aqui e entrar nessa área mais privativa. Claro que se deixar sempre esse lavabo aberto, a pessoa que visita ela pode ir no lavabo. E vai ficar com uma casa muito mais prática nesse sentido, que a pessoa não vai nem entrar na sua casa. Só vai sair para ir no banheiro se for necessário. Também funciona muito bem. Então assim, esses quartos, qual foi a estratégia para esses 2 quartos? Deixá-los de forma independente e privativa ao mesmo tempo. Privativa no sentido de conversação com a área social, mas independente que eu possa até ter uma circulação para o lado de fora. A pessoa está no quarto, mas quer ir na piscina, ela não precisa entrar na casa, ela já sai direto para o quarto, entendeu? Aqui ela já tem uma porta independente, que ela chega de noite, não precisa passar por toda a casa, ela pode vir por fora aqui, abrir a porta e entrar, entendeu? Toda envidraçada com vista também, tanto para a vista diagonal aqui para o leste, quanto a vista da natureza aqui na frente da rua. Então foram quartos que funcionam quase como aqueles quartos loft de Airbnb. Então, eles são independentes, mas funcionam ainda para casa como quartos. Então tem uma circulação cruzada, uma ventilação boa também para esses 2 quartos. Então bem confortáveis de tamanho. Assim, não muito confortáveis, mas dá um guarda-roupa, dá uma rack, uma cama boa. Então, assim, quase 13 metros quadrados de quarto, ficou muito bom. Aqui embaixo eu estou até apontando a questão da metragem. Vocês veem, uma casa de 92 metros quadrados com áreas bem confortáveis, muito bem distribuídas, assim. Ficou uma planta que, suspeito para falar, porque eu sou arquiteto do projeto, mas muito redondo a metragem quadrada do projeto, né? Aqui tá 2 metros quadrados, mas é 32 no andar superior. Eu vou mostrar depois com calma. Faltou 3, na outra tá corrigida. A circulação, eu coloquei aqui uma seteira, né, larga, para ter uma circulação cruzada de vento aqui na circulação aqui também. E a área de serviço bem próxima aos quartos para você tirar a roupa de cama, tirar a roupa suja do banheiro, você já sai na área de serviço. Ela está resguardada, está voltada para os fundos, né, então ninguém vai ver a baguncinha da área de serviço, que é normal, tá certo? Ela fica melhor protegida aqui. Ela é coberta, tá? A projeção da cobertura aqui. Deixa eu ver se eu tenho algo mais a acrescentar. A piscina eu coloquei com uma medida personalizada, né? Poderia ser de concreto armado, 5x45, mas poderia ser uma da IG também. Tinha uma de IG lá de 4x2. Ela passava mais ou menos até aqui. Inicialmente eu tinha colocado, mas eu achei que ela alinhar aqui com o final do deck com a entrada da porta fazia sentido. Aquela questão da divisão do imóvel, né, em 2 partes para uma legalização independente futura, legalizar o terreno tal e o terreno tal com essa parte da casa ou essa parte da casa, é essa projeção. Eu peguei a parede do lavabo e alinhei ela com a parede do banheiro de dentro. Então, supondo que fosse aprovar separadamente,
a casa 1, vamos dizer, teria os 2 quartos, o banheiro e o lavabo. Esse pedaço daqui. Aí faria uma parede de drywall, algumas pequenas intervenções para fiscalização aprovar, se necessário for, voltando a dizer sobre isso. E a outra parte ficaria com a sala de estar, jantar, com a cozinha do gourmet, e aí ficaria com a suíte de cima. Claro, isso tudo para facilitar a aprovação. Não quer dizer que esse vai ser o uso final do imóvel. Até porque as pessoas que vão ficar com esse imóvel no segundo momento, digo seus filhos ou seja como for, se venderem em algum momento, que vão decidir como vai ser esse uso. Aí vão ter que readequar realmente alguns espaços, algum tamanho de cozinha ou um reposicionamento de quarto para virar uma sala para essa parte de cá, enfim. Então, assim, esse segundo momento seria só para facilitar a arquitetura com pequenas demolições, tá? E pequenas inserções. Então esse alinhamento aqui é mais para isso, para dar não vou dizer um migué, mas uma facilitada no ato de aprovação. Então a arquitetura ela está meio sugestiva para isso, está facilitando, mas não necessariamente precisa ser exatamente assim na hora que for aprovar. Tá bom, vamos lá. Na parte relacionada aqui ao andar de cima, a gente chega, né, como eu falei aqui, já está a partir da projeção um pouco mais alta da escada, sobe por esse lado, um painelzinho de vidro voltado para o jardim, e aí subimos, chegamos lá no segundo andar. No segundo andar a gente sai num hall. Esse hall liga com a suíte principal e com um terraço descoberto. Eu até pensei em integrar esse terraço com a suíte, né, para ser uma privativa, mas acredito que, como o espaço aqui está com quase 20 metros quadrados, é descoberto a princípio, não precisaria ser coberto não. Pelo menos a minha impressão é que poderia ser descoberto, até por uma questão de custo também, mas esteticamente ele funciona para levantar as pessoas para ter a vista mais limpa ainda do sol nascente, né? Então aqui eu deixo a circulação para permitir que a pessoa que venha dos outros quartos possa também usar esse terraço, né? A pessoa do suíte master só abrir as portas e vir para cá. A suíte eu criei um closet comprido, né? Um closet até bastante confortável. Essa porta aqui de marcenaria pode existir, como pode não existir, pode ser tudo um quarto só com guarda-roupa integrado, que aí facilita, né, a circulação, fica até uma aparência um pouco mais confortável, e um banheiro padrão. Essa suíte ela ficou com uns 20 e poucos metros quadrados, se comparado ao tamanho do quarto, né? O quarto lá é só quarto, tá com perto de 12, né? Vamos lá, 13 metros quadrados, 12,5. Aqui tá com 20 e pouquinho. Somando toda essa área aqui, que é a arquitetura da 32. Toda a construção 133. Com uma casa de 3 quartos, com varanda, espaço gourmet, 133 metros. 33 metros. Ficou ótimo. Ela tá faltando revisar esse quadro. Tá certo? É claro que eu sou suspeito para falar, mas é isso. Em termos de estética, agora eu vou fazer uma explanação breve. Não se prendam muito ainda à questão da materialidade das coisas. Porque o que acontece? Eu tentei, da melhor forma possível, mesclar os interesses do Alexandre, da filha, da esposa, todo mundo, porque aparentemente na conversa no local, a esposa parecia que gostava de uma linha mais moderna, mais clean, e o Alexandre tinha uma ideia de uma casa mais rústica, mais de praia, uma coisa mais assim. Então vai ser um pouco complexo a gente adequar. Eu tentei trabalhar com um pouco dos dois, né, com madeira, que é um pouco dessa questão praiana, rústica, mas com madeiras mais claras, puxando um pouco para a contemporaneidade. Tentamos algumas referências buzianas, né? Búzios ele tem muito essa característica, ser moderna, mas ainda com toda aquela característica tropical carioca, bem legal. Então a casa ela vai trabalhar sempre com materiais claros, puxando essa contemporaneidade, né? Mas tentando ainda trazer vários aspectos de casa de praia, de casa aconchegante, né? Que é um pouco do viés que esse tipo de arquitetura tem. Mas é algo que a gente vai ter que manipular junto. O que não gostarem, vocês tomem nota, tá bom? E aí a gente vai lapidando direitinho. Vou abrir antes, acho que a planta baixa em 3D. Bem, aqui já tem até o terreno, né, com a inclinação. Fiz um lance de escada chegando, né, daqui da garagem. Fiz uma garagem com uma cobertura de pergolado. E a escada vai subindo pela lateral aqui, conforme o caminho que a gente fez lá no dia, né? E a planta em 3D, ela basicamente funciona para representar aquilo que a gente já estava vendo no 2D, né? Aqui é o escritório, o home office, né, a sala, gourmet, piscina, os 2 quartos com entradas independentes para o lado de fora, saindo do deck. E uma entrada aqui
atendo aqui a área privativa do banheiro e área de serviço. Vou mostrar aqui no 3D. Então vamos lá. A parte estética que eu estava falando, né? Tentei usar umas pedras moledo, né, que pudessem ser mais claras. O telhado, eu estou pensando em usar aquelas telhas shingle, né? Até vou mandar para vocês uma referência. Fácil execução, dá para trabalhar com linhas retas que são contemporâneas. Poderia ser um telhado cerâmico também? Poderia. Mas aí eu tentaria usar uma telha branca ou no máximo uma telha cinza. Aquela bambu também fica bonita, mas eu teria que mexer alguma coisa das cores porque senão vai ficar muito amarelado. As marcenarias, conforme mencionei, marcenarias mais claras. Em cima do gourmet, percebam, coloquei um jardim, né, suspenso aqui para dar uma aliviada nesses volumes, tá bom? Olhando de baixo um pouco, deixa eu mexer aqui. Vejam que eu queria bastante abertura para frente, para ventilar e ter esse acesso visual às vistas do imóvel na frente. A estética ficou muito interessante. Nos 2 quartos, faltou complementar, eu criei uma ventilação superior, né? Aqui nessa metade da construção, caso queiram, não precisa nem ser laje. A gente pode fazer com uma telha van e um forro de lambri bonito e levanta um pouco mais o pé direito central para ter uma circulação superior, que nem casa de fazenda, né? A gente faz muito isso em casa de fazenda, com uma circulação que você abre com basculante e todo o ar quente sai por cima. Então eu criei 2 águas, uma água para os fundos e uma água para frente. E entre essas 2 águas, eu subi um pouco mais, cerca de 60 centímetros, a gente teria basculante de fora a fora, que é essa continuidade, tá vendo? Volumetricamente a estética fica mais moderna, além de ter todo um conforto ambiental agregado. Deixa eu abrir aqui a planta baixa. Ele acontece bem aqui, ó. Acontece ali, né? Aqui eu coloquei uma água só para trás, mas na prática, lá no modelo 3D, eu fiz uma alteração, jogando para frente metade dessa água aqui. Certo? Água do telhado, né? Digo. Enfim, vou mostrar agora um pouco mais a questão da garagem aqui embaixo, que eu mencionei. E um pouco dessa circulação. Qual foi a minha intenção quando eu criei esses lances de escada aqui na topografia? Coloquei umas árvores para representar as árvores que estão lá na frente, né? Penso que a gente vai conseguir dar umas poldadas, mas num primeiro momento estou colocando tal como elas estão lá hoje. Eu vou mandar essas imagens para vocês, tá? Eu só tenho que gravar um videozinho animado, fica legal, circulando, né? Aqui no acesso, penso em botar um portão de grade mesmo, né? Bem aberto. 2 paredões de pedra com pergolado. Poderia ter um policarbonato cobrindo. Aqui como tem sombra de árvore, acho que o sol não vai chegar a ser um problema, certo? A gente já chega logo no lance de escadas, né? Ali, lado direito. E eu estou criando alguns intervalos, sugerindo, né, a criação de alguns intervalos entre os lances de escada. Nesse primeiro aqui, por exemplo, eu coloquei um pergolado para de repente ter uma parreira, um pé de maracujá nesse pergolado. A gente cria uma sombra e um patamar para a pessoa que está subindo um lance de escadas grandes ter alguns pequenos intervalos para ela respirar, né, para ela poder dar uma descansada na perna por 1 minuto que seja, para ela continuar subindo. E nesses intervalos, nesses patamares, eu criei umas aberturas, tá vendo? Para o lado de fora do terreno. Seja para fazer manutenção de uma fossa, seja para ter aqui uma árvore frutífera, que eu estou pensando em também colocar, não sei, um limoeiro, um pé de goiaba, uma plantaçãozinha de abacaxi. Assim, ter um terreno com essas possibilidades os permitem, né, ter várias comodidades que uma casa de cidade não tem. Então a gente criou aqui no lance dos patamares de escada algumas aberturas. Se não quiserem ter frutas e plantações, flores, entendeu? Um cheiro, assim, criar uma experiência mesmo de circulação até chegar na casa. Para que quando vocês estiverem subindo a escada, a gente suavize essa subida com algumas experiências de sensibilidade, né, sensoriais. Você vai sentir o cheiro das flores, da fruta, vai pegar uma fruta que seja, depois você quiser, não comer a fruta inteira, joga ela no terreno, porque ela mesmo vai virar semente, vai vir outro animalzinho ali local, vai pegar.
uma coisa bem à vontade, para que essa escada não seja tão é, pesada, né? No final das contas, a gente cria uma experiência de transitar pela escada. Então, cada novo patamar, eu criei uma outra abertura aqui nesse meio, aqui na frente, ó, que dá pro terreno. Devem ter três, né? Três ou quatro, porque tem uma lá perto da garagem, mas três. Até chegar na casa. Vamos aqui pela escada. Aqui poderia ser, não sei, um abacateiro, uma coisa assim. Aí você vai chegando no imóvel. Eu fiz um pergolado logo em cima da porta de entrada, uma coberturazinha para proteger a porta, para que estivesse chovendo, né? Coloquei umas flores aqui já nesse patamar. Revestimentos em pedra ali para dar um ar de rusticidade, do gourmet, né? Aqui uma pequena varandinha para dar acesso. Painel de vidro da sala, janelinha do escritório. E aqui você consegue até perceber, ó, a entrada. Lembra que aquela laje do deck hoje lá, né, aquela laje de concreto, está bem acontecendo aqui, um pouco frente ao espaço gourmet. A vista lá para os fundos, né? Aquela vista diagonal que eu estava falando da lagoa, que acontece por aqui. Porta principal, com um puxador bacana, uma porta grande, né? Aqui eu fiz um painelzinho do pergolado pro chão. E logo atrás, aqui a gente tem a suíte, né? Tá vendo? Ela não tá tocando no chão, aqui é só uma parede de vedação, para dar um pouco de privacidade na janela do escritório ali da sala, né? Pro vizinho ao lado. Mas aqui não tem construção alguma. Poderia ter um escritório para cá? Poderia. Mas a princípio não é o objetivo, não. A suíte master acontece por cima, ela se projeta, tá vendo? Sobre essa área. Aqui tem a circulação que daria para o gourmet. Lá no fundo eu fiz uma representação da lagoa, né? Agora eu vou entrar aqui na sala. Desce um pouquinho, filho. Ah, já. É isso, ó. Na sala a gente já tem mais abertura. A gente consegue perceber que ela conversa com o lado de fora, integra visualmente com a cozinha e com a área externa. Mesmo tendo aqui o gourmet construído na frente, a gente tem todo um janelão que permite vocês se integrarem diariamente com a área externa. Tá vendo? Olha que legal. Mesmo tendo o gourmet construído aqui na frente, tá vendo? Que é uma pequena construção, é muito pequenininho. A porta se abre, vocês da sala podem levantar, ir para a piscina, no chuveirão, comer um churrasco se for o caso, né? O mesmo serve para a cozinha. É uma sala que não é muito grande, mas como ela integra os espaços, a gente tem menos espaço de circulação, de corredor, né? Então tudo é um grande salão. Logo atrás da TV aqui a gente tem a escada, o home office aqui que eu botei, né? A mesa integrada com a REC, ó. Tampo comprido para a janela ali pro lado. E a escada que sobe. Aqui tem o janelão da escada, os fundos. E uma porta de correr de vidro aqui. Essa mesa eu até botei com 5 lugares. Ó. Fiz uma ilha permanente, não móvel. Poderia ser de outro formato? Poderia. Mas assim eu vi que tinha um maior potencial para integrar ali com o gourmet. Ó. Abrindo os portões. Toda essa área aqui ó, vira uma área de recebimento de pessoas, né? Tudo isso integrado, conversando. Achei que funcionou muito bem. Sou suspeito para falar, né? Mas aparentemente funcionou muito bem. Aqui a circulação com a seteira lá no fundo. Aqui é o corredor do banheiro.
Vou aqui para fora para mostrar um pouco a questão dos quartos, né? A lagoa lá no fundo. A piscina que eu pensei, ela é projetada completamente para o ângulo da lagoa, fazendo um espelho d'água aqui, ó, na diagonal. Busquei bastante esse ângulo, né? Que é o melhor ângulo que vocês têm ali para a lagoa, né? Deixei livre. Mesmo que o vizinho construa aqui do lado, ó, é totalmente livre pela altura, não vai ter como. Muito difícil alguém barrar essa visão de vocês, calculado, né? E aqui na frente das portas, eu estou sugerindo algumas portas camarão veneziana para fazer aquele efeito de segurança, né? Eu acabei nem colocando aqui, mas poderia ter aqui também, para vocês ficarem despreocupados, porque a gente tem uma casa de rua, né? Não tem segurança privada. Maricá não tem mais tido tanto histórico com invasão, mas com tanta janela, com tanto vidro, é importante pensar um pouco em segurança também. Então lancei aqui para o lado de fora uns painéis de marcenaria, né? Sendo eles em veneziano para proteger os quartos. Essas folhas aqui elas abririam, SS, e a porta toda abre podendo abrir toda, né? Para o lado de fora com os quartos. Ficaria um aspecto de hotel quase, né? Aqui em cima foi o que eu mencionei, ó, a ventilação vertical, deixando esses quartos frescos. Eu não sou do tipo que incentiva muito o ar-condicionado. Eu tento fazer com que a arquitetura seja inteligente ao ponto de respirar sozinha, né? Casas de fazenda antigamente, elas eram muito bem refrescadas climaticamente. Então, eu estou trabalhando com um pé direito de 2,80, mas aqui nessa parte dos quartos eu elevei mais, que aí o ar quente sobe. Eu criei uma abertura. A gente pode até fazer uma laje parcial ou não ter laje, como eu falei. E aqui no meio do quarto, olha, a gente tem uma circulação aqui em cima. Ó. O ar sobe. E você vai ter um dispositivo, né, basculante aqui para poder fazer abrir esse painelzão de janela aqui. E o quarto fica fresco, permanentemente. Saindo do quarto, a vista para o jardim, a vista da frente, completa e limpa. Opa, foi demais. A vista para a lagoa lá do lado, vista diagonal, né, como eu mencionei. Saindo aqui pela porta do quarto. Poderia ter uma rack de TV também, caso queira, né? Opa, o corredor. Tô olhando por fora, né? Saiu da atravessou a parede. Deixa eu vir logo aqui que eu já mostro a área de serviço. Anda pra trás. Vem cá. Área de serviço. Ela já dá ali com a porta do banheiro, né? Não tem um espaço ainda para o muro dos fundos. Penso eu trabalhar com cerca viva, mas é sugestão, né? Tem um afastamentozinho ali entre a parede e o muro. Se eu não me engano, está com 1,20 m aproximadamente. Da parede lateral ali. Banheiro, ali atrás está o box. Um espelho. Vou decorar aquele banheiro um pouco melhor para vocês darem uma olhada na imagem final. Ó, vou ali olhar aquele jardim por aqui por fora. Da vista da janela. Agora eu separei do banheiro. Tá vendo? A gente tem a porta que abre para os fundos, que aqui é onde eu falei que poderíamos ter uma horta, né? Aqui perto da porta, da subida da escada. Eu até tinha feito um painel de vidro
Como aqui vai ter um pé direito duplo aqui no hall da escada, a gente vai ter um pé direito duplo, né? Na subida, só na subida, para ajudar a ventilar um pouco a parte do térreo. Eu poderia até colocar painel de vidro vindo até lá em cima, sendo que eu achei que ia ser um exagero. Você está voltado com uma fachada para os fundos, né? Investir em vidro aqui não pareceu fazer sentido, então eu parei com vidro só no nível do térreo mesmo, que aí você consegue ter um pouco de ventilação quando abrir e ainda ter vista para esse jardim ou então horta, seja como for que vocês quiserem colocar aqui. Mas aqui a escada, ela já sai nesse andar de cima. Eu coloquei um guarda-corpo de vidro, mas é discutir, tá? É só por uma questão de simplicidade, para deixar mais limpo para poder ver. A gente pode ver madeira ou outro material mais clarinho também. Aqui para a esquerda é a porta da suíte, chegando numa janela de vidro, né? Que você vai conseguir ainda explorar um pouco da vista. Logo na chegada do andar superior, você já consegue ter vista novamente. Para o lado direito é o terraço. A gente pode colocar uma mesa confortável para refeições, né? Um gazebo, uns vasos de planta. Esse terracinho aqui ele tem maior potencial de vocês terem uso diário deles, né? Tomar um café, fazer uma refeição, ou quem sabe uma rede, né? Uma rede com pergoladozinho, querendo ter um ofurô amanhã para uso comum, bota um ofurôzinho aqui também, um spa talvez. Aí é muito pessoal, mas eu deixei descoberto porque ele tem muitas possibilidades. Só não fechei ele mesmo para integrar somente exclusividade para suíte, para ter mais potencial de estudar o que fazer, né? Acho que essa laje aqui é a laje sobre, inclusive, a casa existente, que não tem laje hoje. A gente vai ter que criar uma lajezinha em cima dessa casa existente lá. E a suíte, o tamanho do quarto da suíte master, eu botei um padrão, mais uma cama queen. Queen, na verdade, não king. Eu fechei ali a frente do closet, mas não precisaria necessariamente ser fechado. Tem um painel meio que transparente. Tá bem confortável esse closet aqui, poderia ser aberto tudo. E o banheiro aqui no fundo, atrás do quarto. Ops, começou. Sair do quarto. Vou mostrar a fachada como um todo, dar um 360 em volta aqui, só para ver como é que ficou a estética geral do negócio. A parte elevada da construção é somente essa suíte master mesmo e com o terraço, que aí vocês conseguem salvar a vista de forma permanente. Essa vista aqui, né, diagonal. E tentei trabalhar com esses revestimentos em pedra, né, para dar esse aspecto de rusticidade, né. Janelinha do banheiro, né? Ficou sozinha aqui ela, né? Mas tem que ter janela, né? Não tem jeito. É claro que no 3D a representação da lagoa está muito mais perto do que na realidade, mas é uma ilustração, tá, gente? Não se peguem muito na realidade dessa distância aqui não, porque essa parte do entorno ela é meio que artesanal mesmo, fiz assim só para ilustrar, tá bom? Os ângulos mais próximos do solo da construção ali vão ficar um pouco mais realistas nessa questão da distância da lagoa. Achei que tem muito potencial esse terraço, tem uma gracinha ali. Sou suspeito, né? Mas eu achei a planta muito inteligente. Eu acho que esse é o mais importante do projeto, tá bom? Observarem
o posicionamento e o tamanho das coisas, ver se está atendendo às expectativas, para a gente poder ajustar. A estética a gente ainda vai ter mais tempo de lapidar, né? A escada chegando, os dois telhados que eu mencionei, uma água para trás, outra água para frente. A inclinação desse telhado ela pode ser até mais sutil, tá? Não precisa, por exemplo, ter tanta inclinação quanto esse. Só que eu coloquei a mesma inclinação do telhado cerâmico, que é de 30%. Se eu quiser usar até uns 10, 15, metade disso, para esse telhado ficar um pouco mais baixo, eu poderia. Ou até aqui nesse, por exemplo, eu poderia colocar duas águas, uma para cá, uma para cá. Nesse caso, eu deixei mais alto para colocar a caixa d'água aqui, para ter uma pressão da água melhor para o resto do imóvel, né? Então, assim, eu preciso ter uma certa altura para não ter que construir um castelo d'água, tá? Mas é discutível também. Ficou uma casa muito enxuta, ficou uma graça. Eu fiquei muito satisfeito pelo resultado, né? Sei que eu sou suspeito para falar, a gente vai ajustar muita coisa ainda, mas o terreno tem um baita potencial, tem uma vista legal e consegui distribuir bem o imóvel para ficar dentro das expectativas. Espero que gostem também. Eu gostei bastante. Achei que ficou com bastante movimento, assim, o telhado, a volumetria ficou bem interessante, ficou delicado, né? Apesar de ser uma casa mais de praia, né? Vamos dizer assim, com esse aspecto de casa de praia, ela ficou bem moderna. Queria aquele painel ali no gourmet retangular para ventilar, mas também deu um aspecto mais contemporâneo, reforçando um pouquinho as linhas retas, né? Vocês veem que todas as esquadrias eu tentei dar uma reforçada nas linhas retas, eu não deixei nada muito orgânico, nada de arquinho de janela de madeira, nada disso. Uma mesclagem, né, de estilos, conforme mencionei. Aqui da rua a gente vai ter algum impacto das árvores, né, que atrapalha um pouco na visualização. Mas olha que visual legal, você chegando da escada e vendo a casa lá. A vista da rua seria mais ou menos essa, né? Acho que é isso, amigos. Eu vou mandar esse vídeo para vocês, deem uma analisada em tudo e a gente vai ajustando, tá bom? Espero ter gostado.